Bem-vindos e vamos começar, né, Rui, conversando um pouquinho sobre a moda com o Rui Martins Júnior, que, como eu disse, acabou de defender a tese dele de doutorado, mas veio aqui já para falar sobre isso. Eu agradeço muito por você ter vindo. Parabéns, né? Foi ontem a defesa, como é que foi? Foi maravilhoso, né? Depois de uns anos de pesquisa, dedicação, né? Terminar esse trabalho foi um processo longo, né? muito bom, né? Mas a gente vai continuar. Eu acho que a moda paraense ela merece, né? Não é algo tão novo, né? A gente defende isso na tese. E o Pará, né, Belém, sobretudo, não está incólume ao processo de globalização da cultura de moda. E é exatamente isso que eu discuto na tese. Mas, assim, o ponto principal da tua tese é esse, as influências da globalização, desse mundo atual, sobre a moda paraense. Mas antes disso, você fala um pouquinho, faz uma retrospectiva histórica da moda aqui do estado, é isso? Eu não poderia deixar de fazer isso em função da minha formação. O doutorado foi em antropologia, mas a formação é na história, né? Eu sou historiador, agora também antropólogo. O Pará, né, já há algum tempo, historicamente, vem recebendo essas influências, né, esses reflexos da cultura de moda global, das cadeias globais de moda. E, sobretudo, aqui no Pará, isso aconteceu muito no final do século XIX, né, na famosa Belle Époque, a Bela Época, onde a população da Amazônia foi muito influenciada, né, pelo modus vivendi do europeu, né, pela moda francesa, sobretudo. Então eu começo a tese justamente falando disso, né? Se hoje o Pará vive um processo de ebulição de moda, e aí eu trabalho com uma teoria, né? Existem duas grandes teorias da moda, a teoria Trickle-Down e a teoria Bubble-Up. Eu trabalho exclusivamente com a teoria Bubble-Up, quer dizer, como é que os anônimos, né, essa parte da população, ela vem, né, produzindo moda, e eu fui investigar muitos processos criativos, né, de estilistas, designers, quer dizer, isso não é algo absolutamente novo hoje, né? Eles também vão recuperar muitas inspirações na própria história social, né, do Pará, projetam a cidade de Belém, projetam, sobretudo, o ethos paraense. O título da tese é A Moda que Brota do Pará, por uma antropologia do ethos paraense. E esse ethos paraense é exatamente o que? Seria, ethos vem de estilo, né? Nada melhor do que trabalhar com os estilistas, né? Já que o ethos seria o estilo de vida de uma sociedade. E aí eu estou insistindo bastante nisso na tese, né? Quer dizer, eles projetam isso de maneira majestosa, é fantástico o que eles fazem, né? Recuperam aspectos culturais. Esses novos estilistas. Sim, esses novos estilistas. Quer dizer, trabalham com uma cultura absolutamente contemporânea, mas também bebem na história da Amazônia, né? Na história de Belém, na história do Pará. E as suas produções são absolutamente encantadoras e surpreendentes, inclusive. Existe uma cena de moda em Belém, né? Eu acho que existe uma cena de moda em Belém muito forte, muito latente. Eu lembro das minhas conversas com a minha, até deixar um beijo para ela, a professora Denise Cardoso, que eu dizia, e ela dizia, Rui, é super importante o que você está fazendo, porque você está sistematizando um processo, né, que as pessoas não estão parando muito para perceber. Nós temos Fashion Weeks, né? Quer dizer, é mais um reflexo de que Belém não está incólume a esse processo de globalização de cultura de moda. Agora, o que é interessante, Renata, é que no exercício de uma Fashion Week local, os aspectos culturais locais, eles vão ser, né, bastante trabalhados. Então, seria uma Fashion Week mais híbrida, vou trabalhar com esse conceito, né, misturando os princípios da moda global, mas também evidenciando a cultura local. A gente já vai falar mais disso, né, da questão da moda hoje produzida aqui no Pará. E assim, é um movimento que eu não sei, você pode me ajudar a entender melhor isso, porque aqui no Sem Censura eu acompanho isso aqui dos anos 2000 para cá. E aqui entrevistando, sentindo que esse movimento com jovens criadores veio se fortalecendo exatamente agora, né, dos anos 2000 até hoje.
muito criativos, um pessoal jovem fazendo moda e tal, que eu acho que é bem isso. Mas quando eu perguntei para você sobre a história da moda paraense, que a gente tem uma tradição de moda aqui, o Denner saiu daqui, né? Sim, sim. Só para falar, aí temos agora mais anos 90, por aí, o André Lima. André Lima, exatamente. O Lino também, né? Lino Vilaventura. Quer dizer, e toda uma tradição que a gente tem de moda que as pessoas desconhecem. E sobre isso você também trata disso? Sim. A ideia, né, quer dizer, é tratar um pouco da história social da moda. Né? Então eu vou recuperar um pouco disso no final do século XIX, início do século XX. Passo, né, por esses grandes nomes da moda, né, que você bem citou, o Denner, Lino Vilaventura, o mais contemporâneo André Lima. E na primeira parte da tese eu fecho com a inauguração dos tão sonhados shopping centers em Belém. Né? Verdade. Eu mesmo recordo que em 93 eu matei aula, eu furei aula, né, melhor dizendo, para, né, receber, né, como um grande autor francês chama, o império do consumo. Chegava em Belém o império do consumo. Hoje nós temos, se eu não me engano, para o 6º, né? Shopping, né? Shopping center. Quer dizer, é mais um reflexo da cultura de moda. Porque, né, ter o shopping center é uma evidência muito clara, né, de que há um movimento global, né, e de que, né, as cidades da Amazônia não estão incólumes a esses processos. Eu acho que isso é muito interessante de se observar. Agora, Rui, a moda evolui realmente, se não me engano, é um dos temas que você trata na sua tese aí do doutorado. Mas às vezes eu tenho a nítida impressão que essa moda, assim como evolui, também é cíclica. Algumas coisas vão e voltam. Então não é impressão. Acontece mesmo algumas coisas que a gente já viu 10, 15, 20 anos atrás, voltam, como se diz, repaginadas, revisitadas, uma outra... Nós chamamos isso de vintage. Existem várias expressões da linguagem da moda, né? A moda vintage, new old, né? Quer dizer, esse novo, velho. É uma coisa que é fantástica, né? Quer dizer, a moda é uma linguagem tão fascinante que a gente consegue, de fato, estudar até a própria história de uma sociedade. É um processo natural, aí voltar. Sim, quer dizer, o princípio básico da moda, né? Quando a moda... Existe um grande pensador da moda, que é um francês, Gilles Lipovetsky. Ele vai trabalhar com a ideia de que moda é cópia. Né? Quando as camadas ricas da Europa, lá na Idade Moderna, né, elas podiam manter aquelas aparências, isso não era ameaçador para eles. Mas a partir do momento que as camadas populares passaram a copiar a velha aristocracia europeia, nasce a moda. Então, a moda, de fato, o grande fenômeno da moda, o sentido de moda, inclusive, é cópia. Justamente para eles fugirem, então, mais ou menos assim, eles estão andando igual a mim, eu tenho que criar algo novo para não... Exatamente. A aristocracia, muito preocupada com essas cópias, resolve o quê? Dinamizar as mudanças. Não ser imitados. Exatamente. Quer dizer que a gente vai... esse surgimento da moda, como entendemos hoje, ela surge... Na Idade Moderna. Idade Moderna, a moda. Antes da Idade Moderna... Eram trajes, né? Era uma coisa... Exato. Ou então não tinha esse conceito, não havia... O conceito moda, ele é do período moderno, né? Por exemplo, falar em moda na Idade Medieval é absolutamente... Na Idade Antiga também. É uma cultura do vestuário, sem dúvida nenhuma, né? Andavam todos iguais, digamos assim. As roupas eram iguais? Mais ou menos. Não. A distinção social sempre existiu. Mas, assim, iguais na mesma classe, mas na mesma classe social iguais. Sim, de alguma maneira, sim. Quando havia mudança de classe social e a moda mudava, obviamente. A moda mudava. Afinal, os romanos, egípcios, gregos eram estilosos, né? Absolutamente. E só para falar de alguns ali da antiguidade, sim, né? Exatamente. De alguns povos e tal, eram a preocupação com os indumentos, né, como nós chamamos, com a indumentária, com o código do vestuário, com a cultura material. Sempre foi muito forte. Extremamente. A gente vê isso em todas as sociedades, né? Agora, o conceito moda, esse é muito recente. E surge muito, como você falou, quer dizer, aí era em decadência, na era moderna, as camadas populares se tornam a classe da burguesia, os burgueses, que agora vão ter poder econômico e vão poder justamente o quê? Copiar. O que é interessante, Renata... Aí para a aristocracia, então, já ela resolve o quê? Vamos contratar profissionais, e aí nascem os profissionais na Europa, né? Que
são fundamentais, porque a moda ela tem um fator, ela tem um princípio que é extraordinário de ser pensado no campo social. Distinção social, para lembrar do grande Zimmer, né, Jorge Zimmer. Ela distingue socialmente. Hoje a gente pode falar que a moda está um pouco mais democratizada. Você hoje você olha para um sujeito social, você não consegue definir claramente a qual classe ele pertence em função daquilo que ele, né, apresenta como vestuário, como, né, conjunto indumentário. Mas, até o final do século XIX, isso era muito claro. Isso era muito claro. Então, você conseguia, né, dizer claramente a qual classe social ele pertencia através daquilo que ele vestia, daquilo que ele calçava, né, dos adornos, das joias. E aí, moda é um conceito maior, né? Porque a sociedade, geralmente, ela acopla o sentido moda ao vestuário, mas é muito mais, né? Moda, mobília, moda, arquitetura, moda, engenharia, por que não? Moda, turismo, moda, gastronomia, né? Eu acho que a gente precisa também... Mas moda e tendência não são a mesma coisa. Tendências? Está dentro da moda, né? As tendências são fundamentais, né? O mesmo autor, Gilles Lipovetsky, o francês, que enfim, eu me remeto muito a ele, não seria diferente, ele tem um texto que é importante para os estudiosos de moda, eu acho que até é uma dica, O Império do Efêmero. Que é famoso, né? Exatamente, é um texto famoso, né? É um texto bem conhecido pelos estudiosos de moda aqui no Brasil e também na Europa. O Lipovetsky já esteve no Brasil dando palestras. É efêmero, é o princípio da moda, a cópia e o efêmero, né? Então a tendência também precisa ser efêmera. Se a gente pensar, né, que na Idade Média as pessoas usavam, né, o conjunto indumentário ao longo da vida toda, e aquele conjunto indumentário era guardado nos baús, depois passado para os filhos, para os netos, né? Então isso era a cultura, né, da época. Mas na Idade Moderna vai acontecer o grande fenômeno, né? E aí as camadas populares vão passar a copiar de maneira muito significativa a aristocracia, que em grande medida está em decadência. E aí, quando você fala de tendências, a gente pode entender que é a chamada moda conceitual. Quando eu te falo de moda conceitual, por exemplo, às vezes a gente vê alguns desfiles de moda na TV e depois você não vê ninguém usando aquele tipo de moda, aquele tipo de roupa ou acessório alimentar. É mais ou menos isso, é só para você lançar, identificar uma tendência. Exatamente. E aí os grandes estilistas seguem por aí. É por aí. O conceito hoje é fundamental, né? Quer dizer, até porque hoje existem o que nós chamamos as fast fashions, né? Essas grandes lojas de departamento que contratam, inclusive, né, estilistas, onde você pode usar, por exemplo, uma modelagem de um estilista famoso, né? Uma modelagem, por exemplo, de Yves Saint Laurent, numa loja, né? Como uma loja popular, uma fast fashion, né? Então, parece que a moda parece mais democrática, não é? Mas a passarela, Haroldo, ela é fantástica porque ela é o termômetro. É a partir da passarela, né? Da exposição, do espetáculo, né? Que nasce no dia a dia. O conceito. Né? O conceito é projetado na passarela e ali começam os processos criativos, as variações e sempre numa grande experiência, porque não se sabe ao certo se aquela coleção ela vai ter o sucesso que ele deseja. Professor, o senhor diria que hoje o Pará já consegue ter um conceito de moda que seja exportado além das fronteiras do território paraense e tenha também uma influência doméstica também? Duas grandes questões que são as questões da minha tese, né? O título da tese é A Moda que Brota do Pará. Então, está brotando, né? Quando eu falo que ela está em ebulição, é justamente que eu parei para analisar o processo de ebulição. Agora, existem experiências exitosas, né? Vou ter uma experiência, por exemplo, de uma designer que teve as suas bolsas publicadas na Vogue, né? De uma paraíba. Rosa, mas as bolsas de também são bastante. Várias vezes foi a com você. Rosa. Teve as suas bolsas. Quer dizer, como está em não são exitosas. E eu resolvi mapear, né, criar uma espécie de cartografia, né, da moda contemporânea para observar as experiências exitosas. Agora, falar numa moda consolidada ainda não é possível. Ainda não será possível.
né? Uma outra coisa, quando a gente fala da moda, eu disse adornos, né? O polo joalheiro, por exemplo, ele já tem um reconhecimento internacional, as gemas vegetais, né? Essas joias que vão buscar, né, toda a materialidade alternativa, as coleções, né? As coleções. Tem uma projeção, na minha pesquisa eu encontrei várias coleções que fizeram sucesso em cidades, né, que nós julgamos ser cidades ditames da moda, como Paris, Milão, Nova York, em que paraenses estiveram, né, ganharam bastante destaque com suas produções, com suas peças de moda, né? Você diria que nós estamos no rumo certo? Eu penso que sim. Eu penso que daqui a uns anos isso pode dar muito pano para manga ainda. Vai ganhar dinheiro, vai pesar na balança. Vai pesar na balança. Eu dialogo muito com a professora Violeta Loureiro quando ela diz que é muito importante as novas vias de desenvolvimento. Né? Assim como o turismo, de repente, a moda paraense... Isso também é turismo. Isso é turismo, sem dúvida nenhuma. Eu achei até muito interessante o link entre moda e turismo. Agora, eu vou só fazer um comentário e mostrar algumas fotos, né, que você trouxe para a gente comentar, mas assim, essa coisa dos desfiles... muita gente não entende, mas como, vamos dizer, se aparece um chapelão enorme no desfile, mas é entender que aquilo ali é um conceito, quer dizer, é apontar um conceito, ninguém vai usar um negócio daqueles, mas já aponta que naquela estação chapéus grandes vão ser usados e tal, com aba larga, quer dizer, é por aí, né? É que as pessoas no geral não entendem muito essa história, né? Mas ninguém vai usar isso na rua. Mas não é para usar mesmo, né? É só apontando ali. Apontando o conceito, lançar tendências, ideias, né? E daí começa os processos criativos. Agora, o desfile, ele é o momento onde você vai ver o campo da moda absolutamente constituído. Né? A criatividade, você vai ver o mercado, os compradores, né? Os patrocinadores, coordenadores de evento, pesquisadores, alunos de moda. Existe uma pluralidade, né? Uma polissemia de sujeitos extraordinária. Então, pelo que você fala aí, Rui, então, por exemplo, um grande estilista que está promovendo aí um desfile, um lançamento de coleção, por exemplo, ele vai observar, não é o mesmo tipo de desfile de lançamento que ele faz, por exemplo, em Paris, não é o mesmo que ele faz em Tóquio ou o mesmo que ele faz em São Paulo. Embora seja o mesmo estilista na mesma época, mas é completamente diferente porque as tendências desses países são completamente diferentes. São possibilidades. E são realidades culturais, sociais absolutamente distintas. Né? Agora, você citou 3 cidades extraordinárias da moda. Né? É impressionante como o Japão hoje despontou como um grande campo de moda global, né? Ao lado de Nova York, Paris, Milão. Vamos dar uma olhadinha nas fotos, então, para ver que a gente pode comentar mais sobre a moda. Aí são imagens, né, da minha pesquisa de uma revista que circulava em Belém no início do século XX, que fazia muito sucesso entre as mulheres de Belém. Né? Essa era a Semana, uma revista que eu posso dizer, uma revista da elite, né? Da mais fina flor da aristocracia paraense. Eu gosto muito dessa capa. São capas lindíssimas. E o que é interessante, porque você vê a paraense antenada com a moda global, com a moda francesa, claramente. Na época da Belle Époque. Né? Exatamente. O cabelo Chanel, né? A nuca mostra, os braços, né? Expostos. Aí já é uma outra coisa, né? Essa iconografia, né? Ela é um croquis que foi desenvolvido por uma aluna, né? Eu também sou professor do curso de moda de uma instituição particular em Belém. E eu conversando com ela sobre o que eu estava projetando, eu estava na tese, ela desenvolveu e me presenteou. Aí, esse croquis é fantástico também, o açaí, né? Aí são os conceitos, né? São as possibilidades conceituais. Essa inspiração, né? O ver o peso, o mercado de peixe, né? Também de aluno da instituição particular. Né? Foi uma exposição denominada 400 anos de moda, né? Estamos aí aproximando-se dos 400 anos e, de repente, a moda é mais uma linguagem de comemoração. Essa é a bolsa de Celeste Reis, a minha interlocutora. Você vê a ambiência, a cultura, o ethos paraense, né? Muito bem projetado. A Vitória Régia. Aí eu ver o peso, as mandingas da Amazônia, e a gente percebe todo o processo criativo e a maneira como ele, a partir da linguagem da moda, projeta a Belém, projeta a cidade. Aí também um croquis, né, de alunos. Aí é o Tecnobrega, a nave, né, já seria a inspiração mais no tempo contemporâneo. Né? Eles são absolutamente criativos, aí alguns detalhes do croquis.
Bacana. Então, é muito interessante. E somente algumas imagens, e todas estão na tese, que logo logo vai ser disponibilizada, né, pelo programa que eu fiz parte. E é isso. Tem pergunta do telespectador? A Ana Maria Lopes, sua aluna, parabeniza pelo trabalho, diz que está muito feliz por você, manda um beijo, muito sucesso. O Alex Barata pergunta, na sua tese de doutorado, você estudou por que nós, da região paraense, né, um clima totalmente diferente do sul, costumamos imitar a moda do sul? Então, aí voltamos para a teoria trickle-down, né? A teoria trickle-down do Zilmer, ela é fantástica. Existem polos, centros da moda, que ditam a moda globalmente. Esses centros são locais onde a temperatura, né, o clima é um pouco mais temperado, né, as estações são melhor definidas. Então, como nascem, né, as tendências, elas se projetam a partir de lá, o fenômeno é porque o termo trickle-down, ele faz lembrar gotejamento, né, um gotejar. Então, é como se nós estivéssemos seguindo as cidades de Thames, né? Então, isso vai. No Brasil, a cidade, né? Inclusive o São Paulo Fashion Week, ele passou a ser considerado também uma das mais importantes semanas de moda do mundo, né? Em âmbito global. Então, a cópia, mais uma vez a cópia, ela vai ser inevitável. Agora, eu acho que tem que ter bom senso. Né? Na minha pesquisa, por exemplo, ainda na dissertação de mestrado, e o título da minha dissertação é Visto, Logo Existo. Eu, inúmeras vezes, não raras vezes, encontrei na própria imprensa, né, paraense da época, notícias de mulheres que desmaiavam nas ruas de Belém. Mulheres que tinham do calor, usando uma roupa absolutamente, né, em discrepância, né, veltro, né, lã, usavam lã, luvas de couro, botas de couro, né. Certa vez o aluno perguntou, professor, mas naquela época já era muito quente? Sim, já era muito quente. Acho que não tanto quanto hoje, mas era. Né? Não tinha tanto asfalto, nem tanto prédio. Exatamente. Tinha mais árvores. Não raro as notícias estão, né? Na imprensa, né? Essa coisa de imitar os centros, né? Que ditam a moda. Então, isso acontece, né? Quer dizer, como bem disse Haroldo, o processo é tão cíclico que isso ainda se repete. Agora, olha só. É uma forma de mostrar que aquela pessoa está antenada com o que está acontecendo. É esse o sentido, é a cópia, né? O sentido de estar buscando estar antenado com as tendências. Na Feira do Livro, agora nessa última, na Feira Panamazônica, esteve aqui em Belém o Ronaldo Fraga, que é estilista, que você sabe, e lançou livro na feira. Homenageou o Pará em 2012 no São Paulo Fashion Week, até cito na tese, os olhares externos em relação à moda paraense. E ele deu uma entrevista para nós, participou do Sem Censura Pará, e falou assim que infelizmente a moda no mundo todo fica muito parecida, né? Quer dizer, as pessoas, acaba que a gente se veste, se você olhar o Brasil, as ruas, né, do país, você não vai distinguir quem é que está no norte, no sul, a não ser se você pegar, por exemplo, agora o inverno lá do sul-sudeste e aqui para nós, aí tudo bem, mas se você pegar umas estações, né, mais ou menos parecidas, vai todo mundo se vestir muito semelhante, muito parecido. E ele disse que isso é reflexo da globalização, de tudo isso, que não é interessante, porque ele mesmo, quando ia ao Nordeste, visitava, ele via ainda as pessoas se vestindo aqui também, com tecidos mais leves, que isso está se perdendo, infelizmente. Mas aí também é uma coisa que eu queria te perguntar, Rui. O que a gente percebe também aqui, por exemplo, essa moda mais nova que está sendo produzida aqui, né? Que eu falei desses jovens criadores, eles reforçam muito a identidade paraense. Você vê, por exemplo, as bolsas da Celeste, que nós acabamos de mostrar, mostrando a Basílica, né? O Ver-o-Peso, a Vitória Régia, e o material que usa também, a matéria-prima disso, né? Camisetas com os azulejos da cidade, a gente vê coleções assim e tal. Então, ao mesmo tempo que tem esse movimento da globalização e todo mundo fica meio parecido, há um reforço, me parece, né? Da identidade dos lugares. Quando eu coloco que essa linguagem da moda paraense atual, ela é a linguagem que está projetando o ethos, é exatamente o que você colocou, Renata. Né? E o que é interessante é que eles realizam essas tarefas, né, as produções, de maneira muito consciente.
querendo de fato mesmo projetar isso, o né? ethos paraense. E aí na tese eu chamo, que essa é a minha tese, eu chamo isso de processo sinérgico da moda paraense, uma sinergia da moda paraense, quer dizer, parece que, né, eles não estão conectados, parecem ações muito involuntárias, fragmentadas, e aí resta ao pesquisador justamente, né, fazer o mapeamento para casar, né? Existe ali, eu trabalho com o conceito de campo do Pierre Bourdieu, que é um conceito que no primeiro momento ele projeta a ideia de disputa no campo. Mas aí eu vou, né, modifico um pouco a interpretação e digo que existem as interdependências. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? As interdependências seriam, eles não se reconhecem tanto num processo sinérgico, né? Quer dizer, construindo uma moda paraense, mas estão sim construindo uma moda paraense. É o exercício natural da cultura local. É por aí, né? É um make, né? É um fazer. Eles estão em brota construção. com naturalidade. Está brotando, exatamente, com um certo grau de consciência. Eles sabem o que estão fazendo. Eles querem projetar Belém, querem projetar o Pará, querem projetar as narrativas míticas da Amazônia, as narrativas míticas do Pará. Agora, a sua tese é muito centrada em Belém, né? Até porque Sim, agora eu fico pensando também o que tem por aí nesse Pará tão grandão, né? O que tem de gente criando, fazendo moda, né? É verdade. Que merece um estudo também. Seriam, né, outras teses, né? Quer dizer, um trabalho de mais fôlego. Claro. Até me chamaram a atenção ontem na defesa, lá na universidade, dizendo que o interessante é que, de fato, o local de pesquisa é Belém. Tem uma moda paraense a partir de da Belém, capital. Né? A partir de Belém. Então, isso é muito importante de ser colocado. Tem muita coisa aí também sendo criada. A Joyce tem mais perguntas para você. Os alunos estão participando ativamente aqui. A Letícia Lobato e o Guilherme Dias mandam parabéns pelo seu trabalho. A Marina Cardoso pergunta o que você acha da ditadura da nossa moda regional. Ela disse que não seria o caso usar botas porque chove muito e chapéu porque faz muito sol. É a ditadura da moda nacional, né? Eu penso que sim. No local, né? Eu acho que, como eu disse, cabe ter um bom senso. Né? Desde que adaptado, você pode usar bota ou chapéu. A questão, por exemplo, dessa globalização da cultura de moda, eu sempre recordo de uma nota que eu encontrei no jornal Folha do Norte, no início do século XX, onde o doutor Ofídio Loyola, né, deu um nome até ao hospital, que na época era o diretor da Associação Médica Paraense, ele resolveu criar uma grande reunião em Belém, isso mais ou menos em 1916. E o tema era moda e os usos dessas modas num clima tão quente quanto o nosso, né? E aí foi muito discutido, porque a própria sociedade médica da época resolveu dizer, vamos banir o espartilho, vamos banir, né, o feltro, vamos banir o lã, né, quer dizer, estava fazendo muito mal à saúde. Então eu penso que tem que ter o bom senso. O nosso clima, ele é um clima que precisa ser avaliado na concepção do look, né, como dizem, na linguagem da moda. Mas eu acho que a telespectadora, como é o nome dela? Marina Cardoso. Ela está falando de bota tipo galocha, né? Bota para chuva, capa de chuva, que a gente realmente não usa aqui. Poderia ser, mas eu ainda insisto no bom senso, né? Algumas botas seriam... não pode ser bota de inverno, porque aí vai ser o contrário, mas uma bota de para enfrentar a chuva. E a questão do chapéu, porque realmente nosso clima é muito quente. Sim. Eu lembro que nessa mesma nota do jornal, na verdade uma nota de uma semana, né, a recomendação dos médicos é que se usasse chapéu não de feltro, mas chapéu de palha, né, um chapéu leve que é para proteger realmente a pele do rosto, né, a cabeça, o cabelo e tudo mais, em função do nosso clima, do calor, né, o sol muito forte. Mas eu acho que sim, eu acho que pode ficar até elegante. Rui, eu dando uma olhadinha aqui no resumo da sua tese, tem um momento aqui que diz que você não segue uma centralidade metodológica. O que isso quer dizer em outras palavras? Isso foi bastante falado ontem. No campo da antropologia, eu poderia seguir apenas uma linha da pesquisa de campo, né? A observação participante. Mas outros testemunhos sempre me interessaram muito para eu pensar o campo da moda, a sinergia da moda. Por exemplo, a ressonância da imprensa
Não tinha como eu desenvolver essa tese se eu não pensasse participação da imprensa, que é fundamental, né? No passado e hoje, né? Os jornais, as próprias revistas, como eu demonstrei, né? Essas revistas que tinham, eram periódicos que circulavam em Belém. Não podia né? deixar isso de fora, né? Não poderia deixar de fora. Então, quando eu digo que não sigo uma centralidade metodológica, é que eu também estou ouvindo outros testemunhos. Entendi. E aí é o diálogo, é a interface entre o historiador e o antropólogo, né? Para justamente poder constituir melhor o meu argumento na tese. Para a gente encerrar, tem mais ali, né, Joyce? A Carol Rodrigues, sua aluna também, diz que a entrevista está ótima. O seu aluno João Paulo Monteiro, ele pergunta: você acha que Belém pode ser futuramente a capital do Norte como referência no Brasil? Os estilistas, né, quando visitam o Pará, eles ficam muito impressionados, né, com o que se produz, né, e a originalidade, o ineditismo, como disse a Renata, né, o uso desses materiais alternativos, fibras vegetais, né, sementes, eles ficam encantados. Eu penso que sim. Eu tive contato com um grande historiador da moda recentemente, o professor João Braga, e ele dizia: depois de Minas Gerais, depois de Belo Horizonte, a capital da moda no Brasil é Belém, no que tange a originalidade. E não somente isso, dizer que Belém do Pará é uma cidade absolutamente original e que mantém tradições. Né? Dizer, embora não esteja incólume, né, a todo o processo, né, de interferências, mas mantém grandes elementos do seu próprio ethos. Uma tradição que eu acho bonita e que está se perdendo, mas aí o doutor Adenauer está aqui conosco, pode falar um pouquinho disso, é aquela camisa linda do Marajó, que faz com... O Haroldo também conhece, com aquele... Como é que chama aquilo? Eu ainda tenho... O grafismo, Marajoara. Marajoara. Você tem daquelas? Ainda tenho grafismo. Muito linda, aquelas nervurinhas, aquela camisa é linda, né? Branca, muito bonita. Aquilo ali anda se perdendo um pouquinho, que é uma pena. Já fica uma sugestão, professor Rui, aí. Colocar o grafismo Marajoara. Vai fazer sucesso fora, com certeza. Muito linda aquela camisa, pessoal aí do Marajó. É isso? Quer finalizar dizendo alguma coisa, agradecendo? Eu agradeço, né, esse convite. Eu penso que é um tema muito importante. O mesmo Gilles Lipovetsky, para terminar, diz que a moda é um fenômeno global, é um fenômeno atual, é um fenômeno histórico. A moda é um fenômeno social organizacional, inclusive, ele organiza a sociedade muitas vezes. Assim como a religião é organizacional, assim como a política é organizacional, né? Eu penso que a sociedade, e sobretudo a nossa, precisa valorizar o que se produz, né? Os nossos designers, os nossos estilistas, o artesão paraense, que é extraordinário. Eu tive em Paris, faz sucesso em Milão, faz sucesso, e né? Aqui não faz tanto sucesso. E falta esse reconhecimento local, né? Como você colocou. Voltar, né? Quer dizer, se nasce daqui, se brota daqui, é importante que isso volta para o âmbito local. Eu vou